Olá, meu nome é Wendel Camargo e este é o canal Geografia que Posso Tocar. E o tema de hoje vai ser sobre urbanização mundial. Quando lidamos com o tema da chamada urbanização, ele nos remete, ele faz lembrança a vários temas relacionados e principalmente o termo cidade. E esse termo, que ele agrega principalmente vários conhecimentos, várias áreas, ele traz para a gente alguns significados. E eu queria estar conversando na aula com vocês de hoje um pouco sobre o significado de urbanização e como se dá esse processo a nível mundial, tá bom? Primeira coisa que eu queria falar para vocês é a respeito desse termo, urbanização. Urbano vem de urbis, que em latim significa a cidade, ou seja, o local onde essas pessoas se reuniam para poder discutir, para poder fazer relações, trocas e tudo mais. Mas a cidade, se a gente pensar bem, ela é muito mais que isso. A cidade ela acaba aglomerando as questões comerciais, as questões de lazer, as questões culturais, as questões de fabricação de produtos, como por exemplo as indústrias, e ela está localizada. Mas na verdade a cidade ela não está localizada em qualquer espaço, ela está localizada dentro do território e a partir desse território nós temos esse espaço geográfico. Podemos dizer o seguinte, a definição de cidade, que eu vejo como uma definição, que é a seguinte, é uma concentração populacional no espaço geográfico, onde se estabelecem essas relações. E dessas relações elas podem ser sociais, elas podem ser econômicas, elas podem ser também de serviços. E em serviços entra também a coisa que eu falei anteriormente sobre cultura, ok? Só que a cidade, ela tem, como eu falei para vocês, tem vários significados e principalmente critérios para serem classificados. Eu vou falar especificamente de dois critérios que eles acabam aparecendo nos principais vestibulares e nas principais provas, que é o seguinte: é o critério chamado demográfico quantitativo. Demográfico que envolve pessoas, quantitativo ele vai ser considerado uma cidade de acordo com o número de habitantes. E esse número de habitantes, cada lei, cada país, ele define exatamente sobre isso. O segundo ponto que eu queria falar para vocês sobre essa classificação que a gente denomina uma cidade é o chamado político-administrativo. As cidades elas vão existir a partir da sede do município. Não importa se ela esteja no espaço rural, se ela esteja no espaço urbano. Ter uma sede de município, nós já podemos considerá-la ela uma cidade, que é o caso em muitas cidades que nós temos aqui do Brasil, como cidades que nós temos, por exemplo, mais de 10 milhões de habitantes, que é o caso de São Paulo, como uma cidade no interior de São Paulo, nós temos aproximadamente 1.000 habitantes. Não importa a quantidade de pessoas, o que importa é que essa classificação político-administrativa define que ela é uma cidade, ok? Baseando também nessa classificação, a gente precisa entender um pouquinho a respeito dos históricos. Como se dá a formação dessas cidades, como é que surgiram as primeiras cidades. E fazendo uma pesquisa básica aqui, breve, eu achei que principalmente as primeiras cidades elas começaram a surgir no período chamado Neolítico, onde foram realizadas essas primeiras trocas comerciais. E essas primeiras trocas comerciais elas se deram principalmente por produtos de primeiras necessidades, relacionados a alimentos, principalmente num processo chamado de escambo. Escambo é chamado a troca, e a partir dessa troca, os produtos foram se realizando e trocando. Só que as maiores cidades que nós temos na chamada Antiguidade, elas nos remetem a mais ou menos 6.000 anos atrás, principalmente no continente africano. As cidades que começaram a surgir, principalmente em torno do rio Nilo, Eufrates e Tigres. Avançando um pouco mais ao tempo, nós temos o século XVIII. Principalmente no finalzinho do século XVIII, iniciou-se o processo de urbanização que nós conhecemos hoje no mundo. E esse processo de urbanização a gente pode definir como aumento da população urbana em relação à rural. Houve alguns motivos que eu já vou explicar para vocês, quais eles eram e principalmente que fizeram as pessoas saírem do campo em direção às cidades. Mas para isso a gente precisa explicar um pouquinho o que são fatores atrativos e repulsivos. Como a própria palavra nos remete, a palavra atrativo significa o quê? Aquilo que nos atrai, aquilo que nos conecta, aquilo que me faz me sentir bem e ter melhores condições de vida. E um dos fatores que a gente tem, principalmente a respeito dos fatores atrativos, é melhor qualidade de vida, é emprego, são ruas urbanizadas, são ruas principalmente asfaltadas, uma qualidade de vida que eu possa principalmente desenvolver as atividades culturais, minha qualidade de vida.
Já os fatores repulsivos são aqueles que me fazem sair de um determinado território ou espaço geográfico para me deslocar até outro, fazendo um movimento migratório. Dentre eles nós temos principalmente os problemas sociais relacionados à fome, à violência, relacionados à expropriação de terras, que a gente vai conversar daqui a pouco, e principalmente a problemas ambientais, que fazem essas pessoas se migrarem para outros espaços e que significou, no finalzinho do século XVIII, com o início da chamada Primeira Revolução Industrial. Essa Primeira Revolução Industrial, ela teve um componente principalmente mecânico, ou seja, a mudança de tecnologia fazendo com que principalmente o campo fosse mecanizado, e um segundo ponto, que é o aspecto social, onde iniciou-se na Inglaterra, mas também fosse expandindo ao longo do mundo todo, que foi o seguinte: forçou-se as pessoas do campo a migrarem do campo para a cidade. E esse movimento de migração do campo para a cidade, a gente denomina ela de êxodo rural, ou também chamada de migração cidade-campo. Além desses fatores que eu falei para vocês, que fizeram com que as pessoas tivessem que perder suas casas, principalmente no ambiente rural, e ir para as cidades, lá elas foram em busca principalmente de emprego e melhor qualidade de vida. E entre essas questões que fizeram as pessoas irem para as cidades, foi o processo de industrialização. A partir do processo de industrialização, onde principalmente nas fábricas necessitavam de pessoas para ter emprego, necessitavam principalmente de qualidade de vida, houve também um outro fenômeno, que foi junto à chamada urbanização. A indústria trouxe, de certa forma, uma melhora significativa nas relações de vida e relação comerciais. Só que não basta só ter uma indústria, você tem que ter toda uma infraestrutura, tem que ter principalmente uma série de outras relações que fazem elas se conectarem. E com isso, além da cidade começar a se expandir em direção ao campo, onde várias áreas rurais começaram a se tornar áreas urbanas, houve também esse processo de urbanização, ou seja, a melhorias físicas para que essas pessoas pudessem principalmente melhorar. Só que isso não aconteceu diretamente na primeira Revolução Industrial, ela aconteceu na chamada Segunda Revolução Industrial, lá por volta dos anos 1850, 1860. E o que aconteceu? A partir dessa questão, o modo urbano industrial, ele fez com que as pessoas migrassem para as cidades, só que numa velocidade muito maior. Estima-se que aproximadamente 10%, isso eu estou falando no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, 10 a 15% das pessoas viviam na cidade. Hoje, se a gente observar em dados mais concretos, a gente observa que determinados países, determinados continentes, eles têm principalmente variadas ocupações, tanto no seu espaço urbano quanto no espaço rural. Nas Américas, pode-se dizer, nós temos mais de 77% da população vivendo em cidade, enquanto na África e na Ásia, esses índices não passam de 45%. Ou seja, a gente pode observar que em várias regiões do mundo hoje, elas acabam se deslocando, as pessoas, e de acordo com a sua condição de subsistência, sua condição tecnológica e econômica, as pessoas podem viver mais nas cidades e podem viver também mais no ambiente rural, tá? Além disso, a gente tem que dizer o seguinte: essa urbanização não foi de uma hora para outra. Ela aconteceu principalmente de uma forma demorada, lenta, principalmente nos primeiros países chamados desenvolvidos. Aqueles que tiveram uma industrialização muito cedo, ou seja, eles tiveram industrialização a partir do século XVIII em direção ao século XIX, só que elas também, de certa forma, demoraram um pouco para fazer essa urbanização. Só que esse processo um pouco lento de urbanização fez com que elas se industrializassem mais fortemente e pudessem resolver alguns problemas sociais que nós vamos conversar em outros vídeos. Mas o que acabou acontecendo? Todo esse processo de expansão, ele criou uma chamada infraestrutura urbana. Essa infraestrutura urbana fez com que várias cidades pudessem se expandir junto com a industrialização e esse meio urbano pudesse principalmente se expandir para outras áreas além do ambiente rural, onde eles de certa forma foi criando toda uma infraestrutura. Já se a gente considerar os chamados países em desenvolvimento ou também subdesenvolvidos, os dois termos podem ser utilizados nesse caso, a gente observa que elas tiveram também uma industrialização mais tardia. Só que ao mesmo tempo que tiver essa industrialização mais tardia, ela foi uma industrialização e urbanização, consequentemente, mais rápida e desordenada, ou seja, elas não teve uma organização. E isso causou sérios problemas sociais, como, por exemplo, a desorganização urbana, a chamada favelização, a falta de infraestrutura em várias cidades, os problemas de saneamento básico e também a questão de pavimentos, que faz com que, principalmente, quanto mais saneamento básico nós temos numa cidade,
menos problemas de saúde, menos problemas ambientais a gente vai ter também. Só que isso trouxe também outros agravamentos sociais, entre eles a questão dos índices de desemprego, a violência urbana e a chamada economia informal, ou seja, aquela economia que ela basicamente não dá garantias para que esse trabalhador tenha o seu modo de subsistência garantido e os direitos mínimos, tá? E como eu falei para vocês anteriormente, a respeito da China, nem todos esses países têm taxas de urbanizações baixas. E eu vou dar exemplo para vocês da China e da Índia. A China e a Índia concentram o maior contingente populacional do mundo. China, 1 bilhão e 300 milhões, a Índia, 1 bilhão e 100 milhões. Só que mesmo com esse tanto de contingente populacional, a maioria da população, tanto da China quanto da Índia, vive no ambiente rural. Nós temos as maiores cidades localizadas principalmente em Mumbai, principalmente também em Hong Kong, onde concentram uma elevada concentração populacional. Mas tem uma questão também envolvendo que é o seguinte, nem sempre ter população, ele é sinônimo de ter urbanização, tá? Só para tentar desmistificar exatamente esse ponto. Tudo bem? Gostaram da aula? Essa foi a primeira aula que eu estou montando, de uma série de outras. Espero que vocês gostem. Curtam aqui embaixo o canal, Geografia que Posso Tocar. E mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.